Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Maravilha. Que bom, algumas pessoas estão vindo hoje, sejam bem-vindos. Quem perdeu ontem, o David vai fazer uma recapitulaçãozinha do que rolou ontem. Em breve, nossa aula, a primeira aula vai estar disponível para vocês no YouTube. E vocês podem checar lá. Se alguém precisa acertar qualquer valor, é com o David lá naquele balcãozinho amarelo, lá aquele rapaz bonito de óculos que está lá escrevendo. Você pode falar com ele, tá? Então, vamos abrir em oração e começar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais uma noite de ensino, mais uma noite, Pai, onde nós iremos aprender de Ti. Pedimos, ó Deus, que o Seu Espírito toque em nossas vidas, que a nossa mente fique bem clara, bem desobstruída, que a gente possa aprender, compreender e mais, acima de tudo, Senhor Deus, receber em nosso coração a Tua palavra, Senhor, e a Tua voz. Fala conosco, Pai, unge o pastor David nessa noite, que ele possa trazer revelação do alto, Pai, para nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Acende as laterais, Rafa, por favor, que aí fica legal aqui, ó. Isso. Ready. All right, well, welcome back. Bem-vindos de volta. Last night, if you weren't here, Ontem à noite, se você não esteve aqui, just a quick little recap. quero dar uma recapitulada aqui. And I do encourage you to watch the video so you can get the real grasp of what we talked about last night. E eu vou falar para você assistir mesmo o vídeo depois, para você ter um entendimento pleno do que rolou ontem. But we talked about why it was so important that we study Paul's writings. Mas nós falamos sobre o quanto é importante estudar as cartas de Paulo. First of all, he wrote half the New Testament. Ele só apaga aquela ali para enxergar melhor o telão. Primeiro de tudo, ele que escreveu a grande parte do Novo Testamento. Não, a luz branca, Rafa. Só aquela fileira ali, ó, e deixa as laterais. Isso, aí acende a lateral. Isso. Boa. Yeah. And not only did he write half the New Testament, Ele não só escreveu metade do Novo Testamento, but he was the church's first great theologian. mas ele foi o primeiro grande teólogo da igreja. He took the teachings of Jesus Ele pegou os ensinos de Jesus and he made them systematic and understandable for a Greek audience. e ele fez de forma sistemática e fácil de compreender para o público grego. Remember we said that Jesus taught as a Jewish rabbi. Então Jesus ele ensinava como um rabino judeu. And he was focused mainly on the people of Israel. E ele focava principalmente no povo de Israel. And it wasn't until later in his ministry, in fact at the very end, that he told the disciples to go into all the world. E só foi no final do seu ministério, quando ele já estava subindo para o céu, que ele falou para os seus discípulos irem por todo o mundo. And out of all the apostles, Paul was the one who took the gospel into the uttermost parts of the world. E foi Paulo, o escolhido por Deus para realmente levar o evangelho por todo o mundo. He was the guy who created a missionary strategy. E ele foi o cara que criou uma estratégia missionária. He was very strategic in how he took the message of Jesus to the world. E ele foi muito estratégico na forma que ele levou a mensagem de Cristo para o mundo. He went into a city and he always started with a Jewish synagogue. E ele visitava as cidades, ele ia nas cidades e ele começava pregando nas sinagogas judaicas. We'll see that in just a minute when we start talking about the Thessalonians. E a gente vai ver aí um pouco mais disso quando a gente entrar agora no em Tessalonicenses. But what Paul did was he understood the importance of the local church. Mas o que Paulo fez, ele entendia a importância da igreja local. And instead of just going into a city and preaching evangelistic messages and then leaving, E ao invés de pregar uma mensagem evangelística numa cidade e ir embora, he went in and preached evangelistic messages ele entrava na cidade, ele pregava mensagens evangelísticas and
organized those people into a community. Mas ele organizava as pessoas em volta de ele criava uma comunidade. And then he would appoint leaders in that church who weren't new Christians. They were only new Christians themselves. E ele levantava líderes para serem cuidadores dessas novas igrejas que nasciam. And then he would leave and he'd come back periodically and check on those churches. E aí ele ia embora, ia para outras cidades e periodicamente ele retornava para ver o que estava acontecendo. And his letters are the way that he stayed in touch with his church. E as suas cartas era a forma que ele usava para manter contato com as igrejas que ele plantou. I mean, travel was very, very difficult in the first century. Viajar no primeiro século era uma coisa muito difícil. And so he couldn't just pick up and go travel all the time to visit the churches. Ele não podia simplesmente viajar sempre que ele queria, com facilidade para visitar as igrejas. But he could write a letter to the church and share what was on his heart with them. Mas ele podia escrever cartas e compartilhar o que estava em seu coração com eles, para com eles. And these letters were often written in response to questions that churches had written to him about. E essas cartas, elas eram escritas como respostas às perguntas que vinham para ele. Or sometimes he would even hear about problems in the church and he would write to deal with them. Ou chegava nos ouvidos dele problemas que a igreja estava passando e ele escrevia como resolver esses problemas. And last night we talked about the letter to the Galatians. That was probably the first letter that Paul wrote. E nós falamos sobre a carta de Paulo ao povo de Gálatas, da região de Gálatas. Nós falamos isso na aula passada, que provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu. And we're actually studying the letters in chronological order. E nós estamos aqui no curso estudando as cartas de ordem cronológica. So Galatians was probably the first one, and then the Thessalonian letters. Então, Gálatas foi a primeira carta e depois veio Tessalonicenses. But in the Galatians letter, Paul was answering the question, what does it mean to be a Christian? E no livro de Gálatas, Paulo estava respondendo a pergunta do que realmente significa ser um cristão. And again, go back and watch the video because we're not going to get into it too much. Então, eu encorajo vocês a assistir o vídeo depois, porque não dá tempo da gente recapitular tudo. But the big discussion in Galatians Mas a maior discussão de Gálatas was, does a Christian have to obey the Jewish law to be a Christian? é que o cristão tinha que obedecer. Esse é o grande problema na região de Gálatas, era que eles obrigavam os novos convertidos a obedecer à lei judaica. This was one of the biggest issues in the early church, was this conflict between the Jewish Christians and the Greek Christians. Então esse era um conflito que existia muito forte naquela época entre os judeus, os cristãos que eram judeus e os gentios que eram cristãos. Because the Jewish Christians said, hey, Christianity comes from the Jews, and if you want to be a Christian, you have to obey the law. E aí os judeus cristãos diziam, o cristianismo nasceu do judaísmo, Jesus era judeu, então vocês precisam ser que nem a gente e obedecer à lei. And thankfully, Paul got that worked out for us so that we do not have to keep the Jewish law. E fantasticamente Paulo veio e bateu de frente com esse conceito e nós não precisamos seguir a lei judaica. Now, let's turn our attention to the letters to the Thessalonians. Bom, agora vamos colocar nossa atenção aqui à carta dos Tessalonicenses. First slide. Primeiro slide, por favor. Okay. Thessalonians is way up there next to Philippi and right above Berea. Então você pode ver lá que Tessalônica ficava ali em cima de Bereia, do lado de Filipe. Now, this area is modern day Greece. Hoje em dia, ali é a Grécia. Now, Paul, and we're going to read the story in just a minute, Paul visited Thessalonica on his second missionary trip. E a gente vai ver que Paulo fez essa viagem para Tessalônica na sua segunda, foi a sua segunda viagem missionária. And when you look at where Paul did most of his work, most of it was here in Asia Minor, which is modern day Turkey.
E quando você vê aqui a viagem de Paulo, você vê que ele fez essa... Sorry, say again. This is modern day Turkey. Essa aqui hoje em dia é a região da Turquia. And then in this area up here, which is modern day Greece. E essa área aqui é hoje em dia a Grécia. And that's where Paul did most of his work. E foi onde Paulo fez a maior parte do seu trabalho. Now, today, you can get on a plane and go to Thessalonica and still visit. Hoje você pode pegar um avião e visitar Tessalônica. It's a modern city. É uma cidade bem moderna. And it still has many of the ruins that have been excavated. E tem muitas das ruínas que foram escavadas que você pode visitar. Próximo. And this is just this is an actual marketplace that has been excavated. Então você pode ver, isso aqui era um mercado que existia na época, que foi escavado. This is an amphitheater. Esse aqui era um anfiteatro. You know, many of the cities had amphitheaters like this. Muitas cidades tinham anfiteatros como esse. This one would seat a few thousand people. E nesse aqui, por exemplo, algumas milhares de pessoas podiam ficar sentadas ali. They would have gatherings for the city to come together and talk about things. Eles se reuniam ali para falar sobre diversas coisas. They would have plays. Tinham teatros ali. So it was an important part of the city. Era uma parte bem importante da cidade. And then at the top, you really can't see that, but that's many of the Greek gods. Então ali no topo você pode ver que eram alguns dos deuses gregos. And we'll talk about those guys more in just a E minute. nós vamos falar um pouquinho sobre esses deuses em alguns minutos. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. And then the next one. Próximo. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e os outros a fiança estipulada e os soltaram. Now this is just an absolutely beautiful snapshot of what Paul's ministry was like. Então aqui a gente consegue ter uma boa ideia de como era o ministério de Paulo. He comes to a city, Ele vem para uma cidade city. Uma cidade importante. And we talked about how Paul was very strategic in where he went. E a gente fala que Paulo era muito estratégico aonde ele visitava. He typically focused on the larger cities Ele focava nas cidades grandes, because he knew he could have the most influence there. porque ele sabia que lá ele ia conseguir ter mais influência. Now sometimes people say, well, why is he ignoring the small cities? E aí algumas pessoas podem pensar, por que ele está ignorando cidades menores? He focused on the large cities Ele focava nas cidades grandes, because he knew the gospel, if it got established there, porque ele sabia que se o evangelho fosse estabelecido numa cidade grande, would spread to the surrounding ia se areas. espalhar pelas cidades menores. And that's what we see, especially in Ephesus. He planted a church in Ephesus, E é isso que a gente vê também em Efésios. Paulo plantou a igreja em Efésios, and the gospel actually spread to the entire region. e o evangelho ali se espalhou por toda aquela região. So he comes to Thessalonica, he goes to the synagogue, E ele veio para Tessalônica, vem até a sinagoga, and like we said last night, sometimes he would stay
longer than others at the synagogue before they would kick him out. E às vezes ele ficava na sinagoga, em alguns lugares ficava mais tempos, outros menos tempos, mas ele permanecia pregando na sinagoga até as pessoas o expulsarem de lá. Sometimes he would start preaching in the synagogue, and he might be able to preach there for a month or two. E às vezes ele conseguia pregar nas sinagogas por 1 mês ou 2. But here in Thessalonica, 3 weeks was all he got. Mas aqui na cidade de Tessalônica foi só 3 semanas. Ele pregou 3 semanas e já botaram ele para fora. 3 weeks, and they said, "Okay, Paul, that's enough of that. Get out of here." Foram 3 semanas e eles falaram: Paulo, chega, vai embora agora. So he got kicked out of the synagogue. Então ele foi expulso da sinagoga. But he took with him those who had accepted Christ. Mas quando ele era expulso, ele levava com ele as pessoas que tinham aceitado Jesus. He took these people that had become Christians, Ele levava essas pessoas que tinham se tornado cristãs started having meetings with them, e fazia reuniões com eles, continuavam com as reuniões, and now he's got a church. e aí essas reuniões viravam igreja. Now, we don't really know how long it was before this riot that we just read about took A gente place. não sabe quanto tempo demorou para que esse tumulto fosse acontecer. Maybe a few weeks, maybe a couple of months, Talvez demorou algumas semanas ou 2 meses, but it wasn't long. mas não demorou muito tempo para ter esse tumulto. And the riot takes place, the city, the Jewish leaders got the people in an uproar, and they kicked Paul out. Então, os líderes judeus se reuniram nesse tumulto todo e conseguiram expulsar Paulo. So let's just assume that maybe he was in Thessalonica for 3 or 4 months. Então, vamos tentar imaginar que se Paulo tivesse nessa cidade por 4 meses no máximo. It might have been less, Talvez foi menos, but I doubt it was any more. mas eu não creio que foi mais que isso. So after just a few months, Então, após alguns meses, he has to leave behind a small group of Christians. ele precisa deixar para trás um pequeno grupo de cristãos. We don't know how big, it may have been this size. A gente não sabe o tamanho do grupo, talvez o tamanho do grupo que a gente tem aqui hoje. Maybe 30, 40, 50 people, we don't know. 30, 40 pessoas, But it's a new church. mas é uma igreja nova. And Paul, who's their leader, E Paulo, que era o seu líder, has to leave. precisa ir embora. I mean, his life's in danger. It won't do him any good to stay there because they're going to kill him. Então ele estava sofrendo ameaças de morte, ele não podia ficar lá, senão iam matá-lo, ele tinha que ir embora. So he leaves and actually goes to the city of Berea, which was below Thessalonica. Então ele sai de Tessalônica e vai para a cidade de Bereia, que fica um pouco abaixo de Tessalônica. But the Thessalonian Jews kept after him, and so they went to Berea and persecuted him there. E aí os judeus de Tessalônica continuaram perseguindo Paulo e viajaram até Bereia para pegar ele também. Then he made a visit to Athens and then ended up in Corinth. E aí de lá ele foi para Atenas e de Atenas ele foi para Coríntios. And what he did, he understood that he was a wanted man. E Paulo entendia que ele era aquele homem procurado, igual você vê em desenho animado, desenho do Pica-Pau lá, procurado, tá? But he had a Foto dele. young follower named Timothy. Sorry, He had a young guy named Timothy that was working E with him. ele tinha um cara que trabalhava junto com ele que se chamava Timóteo. And you know, every Christian leader needs Timothy. Todo cristão, todo líder cristão precisa de um Timóteo na vida dele. Because Timothy was such a faithful man. Porque Timóteo era um cara muito fiel. And he was a young leader, but he was a good leader. E ele era um líder jovem, mas ele era um ótimo líder. And Paul sent him back to Thessalonica. E Paulo enviou Timóteo para Tessalônica. Open your Bible to 1 Thessalonians. Vamos abrir nossas Bíblias aí em 1 Tessalonicenses. So Paul's in Corinth, Então Paulo estava em Coríntios and he's worried. e ele está preocupado. He's scared. Ele está com medo, Because he cares so much about this church. porque ele se importa com essa igreja. He's wondering, are they going to last? E ele estava preocupado, será que eles vão perseverar? They might fall away.
talvez eles vão se desviar. Because it wasn't just Paul that was being persecuted, the church was being persecuted. Porque não era só Paulo que estava sendo perseguido, a igreja toda estava sendo And so perseguida. he's concerned, what is going to happen to this small group of Christians? E ele ficou preocupado, o que está acontecendo com esse grupo de cristãos? And listen to what he says here in 1 Thessalonians 2. Vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 2, If you'll read verse 17 versículo 17. through chapter 3 and verse 2. Ok, vamos lá. Versículo 17 do capítulo 2. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Now, can you hear Paul's heart? Você consegue ouvir o coração de Paulo aqui? Here's a guy who loves these people. Aqui é um cara que realmente ama essas pessoas. Sometimes we think Christian leaders are cold and removed from the problems that their people are going through. Às vezes a gente acha que o líder cristão, ele é frio, ele está longe, separado do problema das pessoas que ele lidera. But a pastor carries the burdens of his people on his back. Mas na verdade, pastores carregam os traumas, os problemas das pessoas nas suas costas também. You know, you guys see Pastor Fabio up here preaching every week and leading the church. Vocês veem o pastor Fábio aqui pregando todo domingo, liderando a igreja, But you don't realize what he carries in his heart. mas você não percebe o que ele carrega em seu coração. Any pastor carries the weight of their church on their shoulders. Todo pastor carrega o peso da sua igreja nos seus ombros. And Paul here, this is a young church. They've only been in existence for a few months. E Paulo aqui lida com essa igreja que é novinha. And Paul's heart is, oh, I hope they're okay. E no coração de Paulo, eu realmente espero que eles I estejam hope bem. they don't fall away. Tomara que eles nunca venham se desviar. I hope Satan doesn't come and destroy them. Como eu quero que Satanás nunca venha tentar destruí-los. So he sends Timothy to come and check on them. E aí ele envia Timóteo para dar esse apoio para eles. Because Timothy's face wasn't as known as Paul's was. Porque Timóteo não era uma pessoa tão conhecida quanto Paulo. So Timothy came and he spent some time with the Christians there. Então Timóteo foi para essa cidade e passou tempo com as pessoas, investiu tempo com elas. He taught them and he preached to them. E ele pregou para essas pessoas, ele ensinou essas pessoas. He reminded them of the things that Paul had taught them. Ele lembrava as pessoas dos ensinamentos de Paulo. He made sure they were grounded in the faith. E ele fez com que as pessoas tivessem a sua fé enraizada do jeito certo. And after staying with them for some time, he came back and gave a report to E Paul. depois de um tempo que Timóteo passou com essa igreja de Tessalônica, ele voltou com um relatório para Paulo. And listen to what Paul says. This is in chapter 3, 1 Thessalonians 3 and verse 6 through 8. Então, vamos ver aqui qual foi o relatório de Timóteo depois desse tempo para Paulo. Verse what? 6 through Ok. 6 through 9. Ok, capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm.
Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Can you hear the relief in Paul's voice? Você consegue ver aqui o alívio na voz de Paulo? It's almost like he's going, É como se Paulo tivesse, they're okay. tá tudo bem com eles. And you know, this is a really powerful story. Essa história é poderosa, Because what it says is that Christianity doesn't just depend on the leader. Aqui a gente entende que o cristianismo não depende só do seu líder. I mean, leadership is important. Liderança é importante. We teach leadership. A We gente build leaders. ensina liderança, a gente fala sobre a importância de levantar novos líderes, But when it gets right down to it, mas resumindo, it's much more important that the power of the Holy Spirit is working in people's hearts. é muito mais importante o poder do Espírito Santo estar trabalhando no coração das pessoas. Because these people, that's all they have is Jesus. Porque a única coisa que essas pessoas tinham era Jesus. All they have is the Holy Spirit. Tudo que eles tinham era o Espírito Santo. And it's enough. E é suficiente. You know, sometimes when we read about the church that's persecuted in China, Então, às vezes a gente lê notícias sobre a igreja sendo perseguida na China. you know, I've read stories of churches being led by 16-year-old girls. E eu já ouvi histórias de que igrejas eram lideradas por meninas de 16 anos de idade. And people say, oh, how can that happen? E as pessoas ficam questionando, como que isso é possível? Well, that's who's raising their hand saying, I'll do it. Isso é possível porque essas meninas levantaram suas mãos e disseram, eis-me aqui. And the church in China absolutely is exploding. E a igreja na China está explodindo. The estimates are that maybe 5,000 or 10,000 people a day come to Christ in China. A estimativa é que existe entre 5.000 e 10.000 pessoas aceitando Jesus todos os dias na China. And some church experts predict that within maybe 10 or 15 years, Christianity is going to completely take over China. E os estudiosos acreditam que em 10 anos, 10 para 15 anos, o cristianismo vai dominar a China. But it's not because they have any superstar pastors. Não é porque eles têm pastores famosos, They've got just normal people like us porque são pessoas normais como a gente, who just say, well, yeah, I'll do it, whatever you que need me to diz, do. eis-me aqui, faça o que for necessário, Deus. And so that's one of the reasons I love this letter. E esse é um dos motivos pelo qual eu gosto dessa carta. Next slide. Próximo slide. Now, we talked about Thessalonica being an important city. Nós falamos sobre a importância da cidade de Tessalônica. One of the reasons that Thessalonica was famous Um dos motivos que Tessalônica era famosa is because Mount Olympus is located in Thessalonica. é porque o Monte Olympus ficava nessa cidade. Now, if you remember your Greek mythology from school, Se você estudou mitologia grega na escola, you'll remember that Mount Olympus was where all the gods lived. você vai lembrar que o Monte Olimpo era onde moravam todos os deuses da Grécia. And like we said last night, the Greek society was full of many different gods. E como nós falamos na noite anterior, a sociedade grega é cheia de deuses. And if you've ever read any of the classics, the Iliad or the Odyssey, Se você já leu qualquer tipo de livro clássico, como a Odisseia, they're full of references to all the different gods. eles se referem a todos os deuses diferentes que eles têm. Now, the reason this is significant for us is all of the Christians in Thessalonica come out of this background. Então, o que faz isso interessante é que todos os cristãos da cidade de Tessalônica tiveram essa bagagem, vem dessa crença. Next slide. Próximo. And this is an example of one of the beautiful, beautiful temples that you would see in Thessalonica.
Então, se você for para Tessalônica, você vai ver templos como esse. Eram os templos que eles cultuavam seus deuses. You would see buildings like this all, especially in the big cities. Então, nas cidades grandes, você vê prédios como esse. Thessalonica, Corinth, Em Ephesus, Coríntios, Rome, em Efésios, Athens. Atenas. And these buildings were temples to the gods. E esses prédios eram templos para esses deuses. In fact, most of the cities would have different types of temples. This is one, but you would have other buildings, maybe some smaller, maybe some bigger, for the different gods. Então, cada deus tinha o seu próprio templo. Então, tinham vários templos na mesma cidade. So listen to what Paul says to the Thessalonians, chapter 1 and verse 9 and 10. Então, vamos voltar agora aqui para o capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. You know, for us, we have trouble kind of relating to this idea of many gods. Para a gente não consegue entender tão profundo a ideia de muitos deuses. But like we said last night, the Greeks laughed at the Jews. Mas como nós falamos ontem, os gregos, eles debochavam dos judeus. I mean, there was a Jewish synagogue in almost every city. Porque existia uma sinagoga judaica em cada cidade. But the Greeks thought the Jews were crazy Mas os gregos achavam que o povo judeu era doido, because they only had one God. porque eles só tinham um só Deus. And the Greeks said, that's the stupidest thing we've ever heard of. E para os gregos isso era extremamente estúpido, ter um Deus só. Who only wants one God? Quem que quer só um Deus? We want to have gods for everything. A gente quer ter Deus para cada We want to coisa. have a God for every area of our A lives. gente precisa de Deus para cada área da nossa vida. And that's what the Greeks did. E era isso que os gregos faziam. And part of the reason that it became so hard for the early church and why there was so much persecution E parte do que que dificultou o crescimento e aumentou a perseguição da igreja is the Greek religion was intertwined in all of society. é que a religião grega estava dentro de toda a sociedade. And if you didn't participate, you were considered a bad citizen. E se você não participasse da religião grega, você não era um bom cidadão grego. I mean, it would kind of be like here Seria mais ou menos assim. if everybody was required to participate in carnival. Imagine se todo mundo fosse obrigado a participar do carnaval. I mean, if Lucas had to put on like feathers and glitter and get out in the street and Então, dance, Lucas tinha que botar a fantasia dele e sair dançando. right? I mean, if we all were expected to participate. Imagine se fosse esperado que a gente participasse. And so, when there were festivals or holidays, Então existiam festivais e feriados, all of these feriados were connected to religion. e todos os feriados estavam conectados com a religião. Well, of course, the Jews and the new Christians said, well, we can't participate. Então imagina os judeus e os novos cristãos dizendo, a gente não pode participar mais disso. And the neighbors would say, what, are you better than we are? E os vizinhos, né, as outras pessoas, por que não? Você se acha melhor do que a gente? And the government, the leaders of the city would say, well, who are these people that aren't participating? E o governo e os líderes dos governantes, por que esse povo não está participando? And so they were not trusted. They were looked at as people that were maybe being subversive. Então, isso fazia com que o cristão, tanto o judeu quanto os cristãos, fossem pessoas que não fossem dignos de confiança. So you can imagine how hard it is to be a Christian in that kind of a society. Então você consegue imaginar como deve ser difícil ser um cristão numa sociedade assim? And we'll talk about that even more when we get to Corinth because they had to deal with it as well. Então, quando a gente chegar no livro de Coríntios, a gente vai ver que lá fica mais difícil ainda ser um Next slide. cristão. Próximo. Now, one of the themes, and we're going to talk about several of them, but one of the big themes in Thessalonians is the second coming of Christ.
Um dos temas bem interessantes aqui do livro de Tessalônica é sobre a volta de Cristo, segunda vinda de Cristo. Next slide. Próximo. And this idea, in fact, the Bible calls it the blessed hope, the return of Jesus. E a Bíblia fala dessa ideia como a esperança abençoada, a volta de Jesus. Occupies a big part of both of the Thessalonian letters. Que essa parte fala bastante aqui no livro de Tessalonicenses. Now, like so many aspects of Christian doctrine, Porque vários aspectos da doutrina cristã, and we'll just talk about the second coming of Christ and the gifts of the Holy a Spirit as two gente, examples. a gente vai falar de dois exemplos, como a volta de Cristo e os dons do Espírito. We wish we had more. A gente deseja ter mais. I wish Paul had given us more about the gifts of the Holy Spirit. Como eu queria que Paulo tivesse escrevido mais ainda sobre o Espírito, sobre os dons do Espírito. I wish he'd made some things a little clearer. Seria melhor se ele tivesse deixado as coisas mais claras. When we talk about the second coming of Christ, I wish he'd made it clear. Como seria bom se Paulo descrevesse com mais precisão a volta, o retorno de Cristo. But I'm glad we have what we have. Mas estou contente que a gente só tem o que a gente já tem. Because if the Thessalonian Christians didn't have questions about the second coming of Christ, Paul would have never written this letter. Porque se os tessalonicenses não tivessem perguntas acerca do retorno de Cristo, Paulo nunca teria respondido elas. So what I think we always have to remember is when we read the Thessalonian letters about Jesus' return, Então, quando a gente lê Tessalonicenses com a mente engajada na volta de Cristo, Paul is not giving us a systematic theology on the return a of gente Christ. tem que entender que Paulo não está dando aqui uma teologia sistêmica da volta de Jesus. He's answering their questions. Ele está respondendo às perguntas dos Tessalonicenses. He's answering the questions that they ask, and he's giving us a little bit more, but he's not trying to tell us everything. E ele não está tentando aqui nos contar tudo sobre a segunda volta de Jesus, mas ele simplesmente está respondendo às perguntas dos Tessalonicenses. So let's look at a couple of those things. Next slide. Vamos ver, no próximo. Now, let's see. Inspired writings do not necessarily mean inspired understanding. Então aqui essa frase quer dizer que os manuscritos inspirados nem sempre significam que a compreensão é inspirada. Now, here's what I mean by that. Olha o que eu quero dizer com isso. The Bible is the inspired Word of God. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Paul said that the Holy Spirit breathed this Paulo word. fala que o Espírito Santo soprou nessa palavra. So this is inspired. Então isso aqui é inspirado por Deus. But my understanding of the Word, Mas a your understanding, minha compreensão da palavra e a sua compreensão da is palavra not necessarily inspired. não é necessariamente inspirada. I'll give you an example. Vou te dar um exemplo. If you go to any Christian bookstore, Se você for para uma livraria cristã, qualquer uma, there's probably going to be shelves after shelves of books on the second coming of Christ. você vai ver diversos livros a respeito da volta de Cristo. And they're all a little bit different. E todos são diferentes. They all have a different slant, a different viewpoint. Eles têm um ponto de vista diferente. So, this is inspired, Então, isso aqui foi inspirado. but our understanding of it is not always Mas inspired. o que a gente compreende desses ensinos, nem sempre são inspirados. Now, you can kind of get worried about that and go, oh, well, I might fall into deception. Você pode ficar preocupado com isso e falar, pô, será que eu vou ser enganado? No, the reason I say that is to take the pressure off of you. Bom, o motivo pelo qual eu estou falando isso é para remover a pressão de você. Rafael está tendo trabalho hoje aqui, hein? But it's important for us to understand, listen, God understands that you are not omniscient. Então, Deus, ele... You're not, sorry? You're not omniscient. None of us are. We're not all knowing. Ah, ok.
Deus entende que nós não somos oniscientes, que a gente não tem todo o conhecimento. And you know, our job is to seek God, Então, o nosso trabalho que nós devemos fazer é buscar a Deus, to read and study His Word, de ler e estudar sua palavra and to let the Holy Spirit reveal His truth e to us. permitir que o Espírito Santo revele a verdade para nós. But just understand, nobody has perfect theology. Mas você precisa entender que ninguém tem teologia perfeita. No church, Não existe igreja que tenha teologia perfeita. no denomination, Não existe denominação que tenha teologia perfeita. no man Não existe um único homem que tem teologia perfeita. has perfect theology. So we're always trying to understand better. Todos nós estamos nos esforçando So, next a slide. entender mais. Próximo. This is the classic example. Aqui está um exemplo clássico. This book came out in 1985, 86. Esse livro, ele surgiu em 1985, 1986, mais ou menos. And I remember when it came out, it made such a controversial debut. E eu lembro quando esse livro foi lançado, ele criou muita polêmica. And this guy who was a pastor, he's passed away now, but he was a pastor and he was on all the talk shows. E esse pastor que escreveu esse livro, ele estava na televisão, ele participava de programas de televisão. And he told everyone how he had narrowed down that Jesus was coming sometime in September of 1988. E ele, pelos seus estudos, pelo seu entendimento profundo, ele começou a ensinar todo mundo que Jesus ia voltar entre essas 3 datas aqui no mês de setembro. I mean, that's awesome. Isso é maravilhoso, né? It's brilliant. Brilhante. You know why I think it's brilliant? Sabe por que eu acho que isso é brilhante? Because he sold 5 million copies. Porque ele vendeu 5 milhões de cópias desse livro. I was just upset I didn't think of it first. Sorry? I wished I'd have thought of it first. Eu imaginei, por que eu não pensei em escrever um livro desse antes? Ia ficar milionário. I mean, 5 million gullible Christians spent, I don't know, $2 or $3 for this little Então paper. imagine, mais de 5 milhões de cristãos gastaram dinheiro comprando esses livros. Well, to his horror, Jesus did not come back in 1988. Então, para o horror desse pastor, Jesus não voltou em 1988. So you know what he did? Sabe o que ele fez? He wrote another book. Ele escreveu outro livro. 89 reasons why Jesus will come in 89. Então, 89 motivos pelo qual Jesus vai voltar em 89. He didn't sell as many copies. He only sold about 2.5 million copies Então, of that desse one. segundo livro, ele conseguiu vender mais 2 milhões e meio. Brilliant. Brilhante? All right, next slide. Próximo. So, I always like to poke fun at Christians when we talk about the second coming. Então, eu gosto de cutucar um pouco alguns cristãos quando a gente fala sobre a volta de Cristo. Because sometimes we can be so gullible. Can you give me a synonymous? We're so simple, we'll just Que believe. às vezes a gente é tão simples e acredita, tão ingênuo e acredita em qualquer coisa. Right. Instead of reading the Bible for ourselves Ao and invés- studying, Ao invés da gente mesmo pegar esse livro e começar a estudar e buscar conhecer, we buy all the books. a gente compra o livro dos outros que estudaram por I was nós. talking to somebody just last week Eu estava falando com uma pessoa semana passada, at our church in Curitiba, na nossa igreja lá em Curitiba, and they were asking me questions about Jesus' return. e eles estavam me fazendo perguntas sobre o retorno de Cristo. And I realized after talking to them for about 5 minutes, E eu percebi que depois de falar com eles por 5 minutos, I said, "You read the entire Left Behind series, didn't you?" você leu o livro Deixados para Trás, ou assistiu o filme, não? And she said, "Yeah, how did you know?" E ela falou, sim, como você descobriu? I said, "Listen, those are good books. Eu falei, olha, o livro é bom, They're good stories. são boas histórias, They're novels. são romances.
I mean, people have come to Christ through them, Pessoas aceitaram Jesus por causa desses livros, but the theology's bad. mas a teologia é horrível. They're not theology books, they're stories. Esses livros não são teológicos, eles são histórias. So listen, we have to be very careful where we get our theology Então a from. gente precisa tomar muito cuidado onde a gente vai basear a nossa teologia. So let's just take a look here in Thessalonians and see what Paul says about a couple of things. Então vamos ver o que Paulo diz aqui. All right, first of all, he's talking about the first word. That's talking about people who have fallen asleep, right? Então primeiro aqui ele fala sobre as pessoas que estão adormecidas. So in 1 Thessalonians 4, Então aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, you'll just read 13 through the end of the chapter. ok. Versículo 13, capítulo 4, versículo 13. A vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Okay. Now, one of the things in this passage that kind of causes some folks to stumble a little bit Uma das coisas nessa passagem que faz com que alguns cristãos tropecem is, at least in English, 3 times Paul refers to people who have fallen asleep. 3 vezes aqui, quando você lê a Bíblia em inglês, Paulo fala sobre as pessoas que adormeceram. So the question always comes up, what happens when you die? Do you fall asleep? E aí as pessoas ficam se questionando, o que acontece quando você morre? Você dorme? Or do you go to be with Jesus? Ou você já vai ao encontro de Cristo? Now, honestly, I don't think it matters that much, because when you're dead, you're dead. Eu não sei se isso é tão relevante assim, porque quando você morre, você morre. I think God will work it all out. Eu acho que Deus já tem todo o esquema aí depois da sua morte. But here in this passage, Mas aqui nessa passagem, in fact, in all of Paul's writings, de fato em todas as escrituras que Paulo escreveu, when he talks about falling asleep, quando ele fala sobre adormecer, he's talking about dying in this body. ele fala sobre morrer nesse corpo físico carnal. Paul's theology A teologia de Paulo is to be absent from the body, é sobre estar fora do corpo, is to be present with the Lord. significa estar presente com o Senhor. He teaches that very clearly over and over again in all Ele of his repete writings. esses ensinamentos de novo e de novo ao longo das suas cartas. So when Paul talks about falling asleep here, Então, quando Paulo fala sobre adormecer, he's using symbolism for people that have died. ele está simbolizando, ele está querendo dizer das pessoas que morreram. Remember what we said, Paul is answering the Thessalonians' questions about Jesus' return. Então, aqui Paulo está respondendo as perguntas dos Tessalonicenses sobre a volta de Cristo. So people, new Christians, Então, as pessoas conheciam cristãos, people who aren't really grounded in the Word yet, pessoas que não tinham um conhecimento pleno da palavra, they heard Paul talk about the second coming of Jesus. e eles ouviam Paulo falando sobre a volta de Cristo, Maybe Timothy talked about the second coming of Jesus. Timóteo falando sobre o retorno de Jesus. They come from a background of idol worship. Então esse povo vem de um histórico de adoração idólatra, vários deuses, And now they're hearing about Jesus coming back for the Christians. e aí eles ouvem que Jesus está voltando para os cristãos. But what about my grandmother? E aí eles começam a se questionar, e os meus avós? What about my father who died? E meu pai que morreu? What's going to happen to them? O que vai acontecer com eles? Are they going to
come back too? What does this mean? Eles vão ressuscitar também? O que isso quer dizer? And so Paul is writing to reassure them Então Paulo escreve para eles that those who have fallen asleep, aqueles que adormeceram, que morreram. in other words, instead of saying, hey, your dead grandmother, Então, em outras palavras, está dizendo, a sua avó que morreu. instead of saying that, he's saying, okay, those who have fallen asleep before, Então, ao invés de dizer dessa forma, a sua avó que morreu, mas aquelas pessoas que adormeceram no passado will be resurrected at the last day. serão ressuscitadas no último dia. So let's not stumble over the terminology. Então não vamos tropeçar aqui com a terminologia que ele usa. Paul's theology is to be absent from the body, is to be present with A the Lord. teologia de Paulo quer dizer que se você estiver fora do corpo, você vai estar presente com o Senhor. In other words, when I fall asleep, Então, em outras palavras, quando eu adormeço, in other words, when I die, então quando eu morrer, I awake in eternity, eu acordo na eternidade. right? To be present with Jesus forever. É estar presente com Jesus para sempre. The next thing Paul talks about here is the rapture. Então, outra coisa que Paulo fala aqui é sobre o arrebatamento. I'm not sure that's the best terminology, but that's what we call it. Não sei se essa é a melhor palavra de dizer, mas é assim que a gente chama. Now, this is probably the worst teaching about the second coming that you'll hear. Então, esse talvez seja o pior ensino sobre a volta de Jesus que você já ouviu. Because the normal teaching about the rapture Porque o ensino normal sobre o arrebatamento is that at some point, maybe any day now, é que talvez em algum momento, qualquer dia, Jesus is going to come back and he's going to rapture his church. Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. I mean, that's what the Left Behind series told us, right? Não é isso que a história do Deixados para Trás nos conta? And so, we're all going to be raptured, Então nós vamos ser arrebatados, and we're going to go to heaven for 7 a years, gente vai para o céu por 7 anos, and the world is going to be really bad, e o mundo vai ser um caos total, and there'll be the Antichrist, e vai ter o anticristo, and all kinds of bad e things. um monte de coisa horrível, And then at the end of the 7 years, Jesus will come back e depois de 7 anos Jesus volta, and set up his kingdom. e aí ele estabelece o seu reino. The problem with that is it's a really, 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 really tough find in the Bible. O problema dessa teologia é que você não encontra na Bíblia. You've got to really work to make that theology fit into the Bible. Você precisa ali dar uma bela de uma manuseada nessa teologia ali para ela caber na Bíblia. First of all, there is no place in Scripture Não existe em nenhum lugar na Bíblia Sagrada where God took his people out of tribulation. que Deus removeu ou preveniu o seu povo de passar por tribulação. He always sustained them in the Na tribulation. verdade, ele nos sustenta através da tribulação. And the other thing that I think it's important for us to understand, E outra coisa que é importante para a gente entender, this teaching on the rapture, this getting taken away and having 7 years of tribulation down here, esses ensinamentos aqui sobre o arrebatamento, that teaching only started in the late 1800s. esse ensinamento que eu falei agora da série Deixados para Trás, apareceu, surgiu, sorry, say again the The late date, 1800s. foi no 1800 mais ou menos, So this quase is a- 1900. This is a fairly recent theology. É uma teologia recente, Because until then, they just understood that the Christians stay here being Christians, mas antes dessa teologia as pessoas já tinham o entendimento que os cristãos the church stays here being the church e a igreja permanece aqui sendo a igreja until Jesus returns. até a volta de Jesus. And make no mistake, Jesus is coming back. Então Jesus está voltando, I just don't think it's going to be quite like all the books say it mas eu is. só acho que vai ser um pouco diferente de como os livros ensinam. And I think this passage here has been a little bit misunderstood. Por isso que eu acho que essa passagem aqui talvez é mal compreendida. If you'll read just Chapter 4, verse 16 and 17 again. Vamos ler aqui o versículo 16 e 17 do capítulo 4.
Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. What the language that we just read there is the language of a Roman procession. Então, a linguagem que a gente lê aqui é a linguagem da Roman what? Procession, like that? a parade. Como se uma linguagem de um desfile romano. Let's just say that Pastor Fabio is the mayor of Thessalonica. Então, vamos imaginar aqui que o pastor Fábio, ele é o prefeito de Tessalônica. And he's been away for a long time. E ele estava viajando por bastante tempo. He's gone to Rome to do business for the city. Ele foi para Roma para fazer negócios para beneficiar a cidade. And so, it's maybe from Thessalonica to Rome, it's probably a 6 to 8 week journey. Então, para você sair de Tessalônica até Roma, naquela época, eram umas 6 a 8 semanas de viagem. So maybe he's been away for 6 months. Então, imagina, 6 meses o prefeito está viajando. And now he's coming back to the city. E agora ele está voltando para a cidade. And he sends messengers on ahead to the city and says, "Hey, I'm coming back." E ele manda mensageiros na frente dele para avisar a cidade, o prefeito está voltando. So what they would do is they would blow a trumpet. Então, o que eles faziam? Eles sopravam a trombeta. All the other leaders and even citizens of the city E aí todos os líderes e todos os cidadãos da cidade, would come out of the city to greet him. eles saíam da cidade para poder saudar o prefeito que estava chegando. And then they would escort him in honor back into the E city. eles escoltavam o prefeito de forma honrosa de volta para a cidade. This was used for political leaders, Eles faziam isso para líderes políticos, for military leaders, para líderes militares, and it was or any kind of very important person. qualquer pessoa de grande importância era feito esse procedimento. And that's actually what the language that Paul's using here. E é essa a linguagem que Paulo está usando aqui. Because we read this and we go, "Oh, that's the rapture. That's when we go to heaven for 7 years." So this is the point where instead of saying, "Oh, this is the rapture," Então aqui é o ponto onde eles dizem: "Ah, esse é o arrebatamento." this is the actual return of Jesus to the earth. Esse é o retorno de Cristo para a terra. We want to separate it into 2 events. E a gente quer separar o retorno de Cristo em 2 eventos. It's not 2 events, it's 1 event. São 2 eventos, é um evento só. And so that's what the language that we see here is talking about. Alô? Oi. Essa é o evento que a gente vê aqui. Now, let me give you another example of that. Go to 2 Thessalonians 1. Vamos para 2 Tessalonicenses 1. And if you'll read 5 through Versículos 5 through 10. até o 10. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus.
So when you put those two passages together, that's really what we're talking about. It's us going up to meet Jesus and then coming back down to reign with him forever. Então o que a gente entende aqui nessas passagens é que Jesus vai vir, a gente vai subir com ele e a gente volta para reinar com ele. And that's exactly what Paul's talking about in Thessalonians. E é isso que Paulo ensina em Tessalonicenses. Now, he also talks about the timing of Jesus' return. E ele fala também sobre o tempo, quando que Jesus vai voltar. 1 Thessalonians 5. 1 Tessalonicenses 5, And 1 through 6. versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. So, Paul's saying here, listen, let's not write books, given 88 reasons why Jesus is going to come in 1988. Então o que Paulo está dizendo aqui é, não vamos ficar escrevendo livros tentando decifrar quando Jesus vai voltar. In fact, he's echoing the language of Jesus. He's what? Echoing the language Na of verdade, Jesus. ele está fazendo um eco da linguagem de Jesus. Because Jesus said if the servant knew when his master was going to return, Porque Jesus disse que se o servo soubesse quando que o mestre iria voltar, then he would work that much harder. então ele ia trabalhar mais arduamente. So let us focus on living for Jesus, Então vamos focar em viver para Jesus, living the Christian life, viver a vida cristã and not worrying about when he's going to come back. e sem se preocupar quando ele vai voltar. He is going to come back. Ele vai voltar. Maybe it'll be in our lifetime, maybe it won't. Talvez vai ser no nosso tempo de vida aqui na terra, talvez não. But for now, he's called us to be the church. Mas ele nos chamou para sermos a sua igreja. Amen? Amém? All right, well, let's take a break. Vamos pegar uns 5 minutinhos de intervalo aí. And then we'll come back, and at the end, if you have any questions at the end, we'll have some time at the end for questions. Então no final aqui a gente vai ter mais algumas perguntas.